Eita glória. Pai do Senhor Jesus. Qual a primeira lição que a gente aprende aqui quando você olha para isso aqui? Deus não tinha feito chover e não havia homem para lavrar a terra. Aí eu queria que vocês lissem comigo. Nós estamos em qual capítulo aqui que eu estou lendo? 2. Abra a Bíblia aí, capítulo 1 e versículo 26 do Gênesis. 25? 1 e 26 do Gênesis. Só a primeira parte, lê aí, rapidinho. E disse Deus, produz a terra. Não, 1 e 26. 1 e 26. E façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Muito bem. Espera aí. Eu estou no 2. E no 2 está escrito o que aqui? 2 e 5. A última parte lá, está escrito o quê? Acabei de falar para vocês. Não havia homem para lavrar a terra. Não havia? Homem para lavrar a O terra. que eu expliquei aqui na aula passada? Do capítulo 1. Quem estava aqui? Vamos lá. Estava mais no meio. Hã? Eu falo mais no meio. O capítulo 1, Deus criou aonde? É a maquete. Deus fez o quê? A maquete. Ele criou. Ele idealizou. E agora ele vai colocar no concreto. Por isso que você vai ler no capítulo 2. E acabar do Senhor Deus a sua obra. No dia 7º descansou no dia 7º de toda a sua obra. Então, eu estou querendo que vocês devagarzinho entrem aqui na compreensão, porque nós estamos pegando a base. É um pouco difícil no começo, parece difícil no começo. Aquilo que você pensa que vai ficar piorando, não piora não. Melhora. Por que parece difícil? Porque vocês estão ouvindo uma coisa nova, correto? Vocês estão ouvindo uma coisa nova sobre o Pentateuco. Claro que eu preciso que vocês leiam. Vocês estão lendo lá? Já Sim. começou a ler o livro? Comecei. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão trazer a dúvida de lá do livro e a gente vai aplicar aqui. Aqui na sala de aula, vocês vão estudar a Bíblia. Vocês entenderam? Porque se vocês quiserem que eu venha aqui e fico lendo a revista para vocês, eu posso fazer também. Não. Só que aí, o seu aproveitamento vai ser um aproveitamento bem raso. Então você tem que ler. Você precisa ler. Você precisa riscar tudo que você não entendeu. E você traz a sua dúvida. Traz mesmo. Porque se você não trouxer, você vai continuar lendo sem entender. Só que, conforme você vai lendo lá e você vem para a sala de aula, você vai pegar a aula sobre Bíblia, vai ter aqui o desenho do pastor. O pastor não é muito bom desenhista não, mas faz você entrar dentro da história. E tudo aquilo que você lia antes. Quem já leu esse texto aqui? Já leu ou não já leu? Já leu ou não leu, irmão? Já. Quem descobriu que tinha um tabernáculo aqui? Não sabia, né? Você leu, quantas mil vezes você leu isso aí? Várias vezes. Mas você vai descobrir hoje que tem aonde, né? Que você leu um tabernáculo. Tem um tabernáculo lá. Eu vou mostrar para vocês que esse tabernáculo aqui, Deus mostrou na origem. Quando Deus vai dar as leis para Moisés, tudo que ele vai dar para Moisés, Deus revelou para Moisés em origem, princípio, começo, coisa que ele não entendia nada. Mas lá na frente, conforme Deus vai dando as revelações para ele, ele vai encaixando uma coisa para outra. Assim é a Bíblia. Você está lendo aqui agora, você não está entendendo nada. Daqui a pouco você vai ler o Apocalipse, você vai falar assim, agora eu estou entendendo. Eu li o Gênesis, não entendi. Li o Apocalipse e encaixou. Como que pode, né? Mas vamos lá. Brinquei com vocês, vamos voltar lá? Irmã Regina, você leu aí, não foi? Sim. Capítulo 1. Façamos o homem
A nossa imagem e semelhança. E aqui, não havia homem? Como que explica isso? É porque no capítulo 1, Deus estava criando. Tudo que Ele cria com a palavra vai haver, irmão. Porque Deus... Tem um versículo na Bíblia que eu gosto dele. Quero que você abra a Bíblia rapidinho aí. Rapidinho. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 15. Para mim explicar isso aí. Eu gosto dele, eu gosto. 3. Eclesiastes 3,15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vamos lá de novo? Que já foi? O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. E agora? Do que passou. Você viu? Que já foi, que passou já foi. Ou seja, aqui o homem não havia homem para lavar a terra, mas para Deus, porque o que é, já foi. E o que há, o futuro também para Deus, já foi. Então quando você lê a Bíblia, parece que é confuso, não é. É porque você vai entender que nós estamos vivendo, irmã Fabiana, nós estamos vivendo em 2 tempos aqui, 2 tempos. Agora, nós estamos em 2 tempos. Qual o tempo que nós estamos? O nosso tempo chama-se Cronos. O nosso tempo chama-se Cronos. E o tempo de Deus chama-se Kairos. E o homem vive nesse paralelo de tempo aqui. Cronos e Kairos. Então, por exemplo, pode ser que o meu irmão e a minha irmã não percebam. Mas conforme você vai recebendo a palavra de Deus, conforme você vai sendo envolvido com a palavra de Deus, você está no Cronos. Mas o teu coração, a tua mente, a tua alma se envolve tanto com as coisas de Deus que Deus te tira do Cronos, no teu entendimento, e faz você ir para uma dimensão do Kairos. Daqui a pouco passou 2 horas de aula e você diz, mas já? Você não viu. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui já tiveram experiência com Deus de dobrar o joelho para orar. E você dobra o joelho para orar e você orou lá 3, 4 horas. E você não sentiu cansaço, não sentiu nada. Quando você vê, já passou 3, 4 horas. Mas para você parece que deu só 5 minutos. É que você saiu do Crono e foi o Kairos. Você entrou numa outra dimensão. Mas eu estou explicando isso para os irmãos só para poder explicar aqui alguns mistérios do Pentateuco. O Pentateuco, irmão, quando você lê isso aqui, você fala que Moisés não estava aqui. Como que Moisés viu tudo isso aqui? Moisés precisava estar lá? Quando Moisés recebeu a visão, olha quantos anos a terra já existiu. Moisés nasceu no Egito, o povo já estava escravizado. Abraão já tinha morrido. Já tinha ido embora. Abraão, Isaac, Jacó, José, a turma tudo tinha morrido. Já estava 400 e lá vai a bolinha de anos. Quase 400 anos, né? Porque foi 430. 430. Mas vamos lá, já era 4. Vamos colocar aqui, 430. Moisés voltou lá com 80 anos para tirar o povo. Você já parou para analisar? Quase 400 anos o povo ainda escravizado quando Moisés foi nascer, irmão. E como que ele está escrevendo um negócio que ele nem existia? Você vê? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando você pegar a Bíblia Sagrada, porque tem gente que quer entender a Bíblia Sagrada na lógica. Se você for querer entender a Bíblia Sagrada na tua lógica, e quando alguém vier pedir explicação para você, com lógica, não tem como você dar lógica para ele na tua visão, na tua lógica. Mas a lógica da Bíblia explica a Bíblia, tá? A lógica da Bíblia.
Porque a Bíblia explica a Bíblia. Então, voltando lá, ideologia de Deus, a ideia de Deus de construir tudo, já estava lá. Ele fala, façamos, ele está criando. Como que eu vou fazer o homem? Eu vou fazer o homem à nossa imagem. Primeira aula que nós tivemos na aula passada. Ele pega a imagem dele, que ele tinha criado para ele. E eu posso falar para você que a primeira coisa que foi criada, em tudo, a primeira coisa que foi criada foi a imagem. Mas isso aí deixa para uma outra aula. Amém? Qual a primeira coisa? Oi? Quando nós estamos lendo em Gênesis, Sim. e foi Moisés que escreveu. Sim. Mas quando ele nasceu, Abraão tinha morrido. E ele está no Antigo Testamento. É. Como que... Tá vendo? Porque Deus está dando a revelação. Sim, mas aí para Abraão não existia o Antigo Testamento? Para Abraão? Não. Sim. Ah. Para Abraão não existia. Abraão, por isso que Abraão, olha, a pergunta dele é boa. Ó, irmão, é isso que eu quero. Agora a aula está começando a ficar boa. Por que o Abraão foi justificado pela fé? Porque não tinha, Não tinha nada, não tinha Bíblia, não tinha nada, não tinha nada. Você está conseguindo entender? Não tinha Nada. nada. Dizimou sem fundamento. E o que tinha era o seguinte, claro que Deus já existia. Eu estou aqui no tabernáculo do Éden para vocês verem. Ó. Tem coisa que inicia aqui, que vai bater lá na frente, e aí vocês vão começar a perceber as coisas. Mas é essa, né? A sensação e o desejo que eu quero tirar, extrair de você. Você perguntar algo que faz você compreender melhor as coisas. Poxa, você viu? Ele falou, Abraão não estava lá, não tinha evangelho, não tinha Pentateuco, não tinha nada. Mas aí era relacionamento entre Deus, né? Forma de anjo, né? Ou em forma de anjo que falava com Abraão. Com Abraão? Não, forma de anjo não. Vamos lá. Anjo do Senhor. Ó. Isso aí deixa para angelologia. Mas vamos lá. Eu estou querendo que vocês entendam o seguinte. O pai de Abraão, segundo os historiadores, era construtor de nichos, ou seja, de imagem e escultura. A idolatria, lá na terra dos caldeus, porque eles não conheciam o verdadeiro Deus. Então os homens faziam o quê? não. Adoravam o sol, adoravam a lua. Eles criavam deuses para se apegar. De repente, irmão, Abraão ouve a voz do Senhor. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde? Um lugar que eu vou te mostrar. Irmão, eu estou falando isso aqui para vocês, eu duvido, mesmo que nós temos toda a escritura hoje, nós não temos estrutura. Aí não ia. Nós não temos, quer ver? Deus chega para, né? Ou a irmã Vânia, com seus 50 e poucos anos, e fala assim para ela, Vânia, deixa a Bélgica, compra uma passagem para a África. A África é muito grande, irmão. Compra uma passagem para a África. E vai lá para a África. Que lá eu vou te mostrar o lugar que você vai fazer a minha obra. Lugar bom, Madagascar. Deus fala, a gente até pede a conformação de uma, É. duas, três, que o O profeta... negócio é o seguinte. Eu não acredito, né? A Vânia, hoje, o Ronaldo, hoje, com Deus, com Bíblia, a gente fala, é Deus que está falando. Imagina. E naquela época, Abraão com a sua família, que já eram bem de situação, e segundo os historiadores, o Abraão era bilíngue. Abraão é contemporâneo de Nimrod, daquele pessoal da Torre de Babel. Para vocês terem noção, você vai ver que a família de Abraão vem dessa turminha aí. Amém? Por isso que é bom ler a genealogia. Tá vendo lá, irmãos? Começa a ver que é importante. Como nômade, tinha uma lei, que o filho não podia abandonar a casa do pai antes que o pai morresse.
Não podia sair da casa do pai. O que foi que Deus pediu para ele? Sai da casa do seu pai. Como que esse homem vai chegar para o pai dele e vai falar assim, pai, eu estou indo embora? Para onde? Olha lá. Para onde? Não sei. Mas por que você decidiu? Porque Deus falou comigo. Mas que Deus é esse? Como que é o nome dele? Não sei. A imagem dele. A imagem, quem é ele e tal? Não sei. Ah, então quer dizer, um Deus que você não conhece, uma voz que você nunca ouviu, te manda aí você ir para um lugar que você não sabe, pra você deixar a sua família. Irmão, se um filho nosso falasse um negócio desse para nós, Não vai nada. você tenta convencer ele, tipo, isso é loucura, não entra na cabeça de um pai, de uma mãe, não dá, irmão. Só que a Bíblia diz que Abraão creu. Ele conhecia Deus? Ele creu. Hoje, teve uma certa feita que um teólogo lá em São Bernardo do Campo, o teólogo chegou e falou que Abraão deu uma titubeada na fé. Né? Claro, Abraão, ele tentou justificar as fraquezas, os erros de Abraão, quando Abraão chegou no Egito, mentiu acerca da sua mulher, né? Isaac mentiu acerca da Rebeca. Ele tentou justificar os erros desse patriota. Aí o pastor Nataniel, tinha aqueles velha guarda, os velhinhos, é terrível. Você, meu irmão, levantou a mão, o teólogo todo cheio de si, falou assim, irmão, posso? Realmente, a sua justificativa que Abraão não tinha o Pentateuco, Abraão não tinha os livros históricos, nem os poéticos, nem os evangelhos, nem as cartas paulinas. Ele não tinha nada. Por isso que ele cometeu esses erros. Ele estava falando e tentando mostrar que nós hoje temos muito mais condição de crer do que Abraão. Mas Abraão errou porque o Abraão não tinha nada disso. Aí o pastor levantou a mão e falou assim, mas peraí. Deus falava com Abraão? Irmão, se Deus me falar comigo cara a cara, eu rasgo a Bíblia. Para que eu preciso de Bíblia? E eu contei toda essa história aqui para poder chegar lá no Monclei. Você entendeu, Monclei? Abraão creu, não tinha nada. Moisés, Deus falou com Moisés. Moisés conhecia Deus? Não. Moisés foi criado, ele tinha uma cultura, e quando Deus aparece para Moisés, Moisés já tinha no seu coração a decisão de que era hebreu. Ficou os ensinos do pai, ficou ali. Embora ele foi criado lá na casa de Faraó, mas você vai ler a Bíblia lá em Hebreus dizendo, mesmo sendo chamado filho da filha do Faraó, ele abriu mão de toda aquela riqueza. Ele falou, não, eu quero conhecer melhor a origem do meu povo. O que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia Sagrada, quando está falando do Pentateuco, e eu estou começando aqui na origem, no Gênesis, na origem, vai te dar a base para você conseguir compreender. Então, voltando, nem tudo que você está vendo ali, irmão, você vê e apalpa de primeira, mas a Bíblia vai te dar resposta. E aquilo que parece abstrato, tornar-se-á concreto. Aquilo que parece que você não vai conseguir compreender agora, você vai compreender daqui a pouco. Agora eu entendi. Então, a mesma forma que voltando, Deus já tinha formado o homem, e ele está falando, olha, a terra está desse jeito aqui porque o homem não existe ainda para lavrar a terra. Ou seja, Deus vai construir uma casa para o homem, e antes, né, dele construir o homem, ele vai preparar a casa. E antes de Deus dar a mulher, ele vai preparar o trabalho. Aqui já dá até aula. Dá até aula para os jovens, né? Para os jovens que quer casar. Deus não dá mulher sem que antes dê o quê? Trabalho, condição de subsistência, lugar onde ele vai morar. Isso aqui é princípio de Deus, irmão.
princípio de Deus. Primeiro ele dá para Adão um ofício. E o ofício do Adão era lavrar a terra. Interessante que a terra não tinha espinho, não tinha nada. E ele tinha que lavrar. Ele tinha que cuidar do jardim. E você vai ler isso aqui agora, senão não entra na aula. Senão a gente nem entra na aula. Eu estou dando aqui a introdução para voltar aqui, ó. E o verso de número 7, que é a formação do homem. 2:7. Então Deus criou. E agora Deus vai formar. Ajuda aí, Marcos. Criar e formar. Lá no capítulo 1:26, Deus fez o quê? Criou. E agora, 2:7? Formou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ó, no capítulo 1 ele criou. Idealizou. E no capítulo 2, Formou. ele formou. Deus traz à existência o que não existe. Aquilo que está criado aqui, ele traz à existência. Haja, e aquilo se concretiza. Mas com o homem não foi o haja. Com o homem foi feito. Existe duas palavras no hebraico, né? O bará e o assá. Tá? Ficar escrevendo hebraico para vocês vai ficar um negócio meio complicado. Né? Eu vou escrever aqui, apago. Bará e assá. Correto? Bará, criado do nada. E assá, criado do feito. Bará, criado do nada. E assá, o que é criado do feito? Por exemplo, quem criou essa mesa aqui? O carpinteiro. Mas o carpinteiro é o marceneiro, correto? Muito bem. Mas foi ele que criou mesmo? A madeira já tinha. Não, ele formou. Ele formou. Ele formou. Porque quem criou? Deus. Deus quando criou a árvore. Deus criou a árvore e o homem foi. Então, ele criou do feito. Então ele criou, mas ele criou do feito. E a árvore? Criou do nada. Então quando você lê lá, né? Bereshit, bara Elohim, ou seja, no princípio, Meu Deus. criou Deus, tudo. Criou do nada. Criou no princípio do nada. Isso é o bara, correto? E todas as coisas. Aí quando eu falei para você que a primeira coisa que foi criada foi a imagem, qual foi a primeira coisa que foi criada? A imagem. Bereshit, bara Elohim. Criou a imagem de Deus. Todas as coisas. Não, a imagem do nada. A imagem, que foi a primeira coisa a ser criada, foi criada do nada. E a partir da imagem, é que se eu entrar nessa aula aqui agora, mano, a gente nem sai dela. A partir da imagem, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas. Todas. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. E aí agora ele vai formar. E o formar é trazer a existência, o concreto, aquilo que já está no projeto. Por exemplo, a igreja existia, mas a igreja já estava criada, está lá em Efésios, antes da fundação do mundo. Da onde que a igreja foi formada? Antes da fundação. Não, formada. Ela foi criada antes. Aonde ela foi formada? Nós tivemos essa aula. Escola dominical. Em Atos 2. Atos 2 ela tornou-se concreta. Ela foi formada na cruz. Sim ou não? Sim. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, que ele ressuscita, nasceu a igreja. Gerou a igreja.
tornou-se concreta a igreja, que ele já estava semeando enquanto ele estava na terra. Ele estava lá com os discípulos. E ele chega lá, em Mateus 16, ele vai falar para Pedro assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, ainda não tinha, ele estava preparando, mas quando ele está falando sobre esta pedra, a pedra angular que os homens rejeitaram, mataram, tal. Quando ele morre na cruz, irmão, aleluia, é um negócio fantástico. Então vocês têm que perceber que ele vai dar forma. Aquilo que ele criou antes da fundação do mundo, ele traz forma. E ele vai formando como um edifício, uma edificação. Agora, a edificação, você pode ver, quando começa a edificar, você não vê nada. Quantas vezes a gente chega na obra, assim, só tem um desenho, né? Que os arquitetos chegam e desenham o negócio. Só quando você chega lá, tem aquele pântano assim, você vê os maquinários chegando, fazendo os buracos. Você não... Quem não entende? Vai sair o que dali, irmão? Tem tanta coisa ali, eu fico assim, olhando isso aí, eu falei assim, gente, como é que eles vão começar com tanta coisa já ali dentro? Tem uma renca de coisa, irmão. Ele tá fazendo alicerce, fundamento, base. Quando você vai ver, o que você vai ver de construção para cima, você não imagina o que tem de concreto, de ferro para baixo. Então, isso que eu estou falando para vocês, por isso que o curso é básico. Fala aí comigo, curso básico. O que é básico? Base, alicerce, fundamento, lá para baixo, de tudo que você vai aprender de teologia daqui para lá, você vai no básico, aí a cabeça dá uns nós, você está pegando um negócio, concreto é... concreto, beton, ferro, vira um negócio. Amém? Desculpa, pastor, dentro disso tudo aí, o Espírito Santo já estava junto com eles, ajudando tudo? É o Espírito Santo o realizador. Correto? O Espírito Santo sempre foi o que? Executa. O executador chama-se Espírito Santo. É o que movimenta. Vamos lá, presta atenção. Olha lá. Nós lemos que ele formou o homem, sim ou não? Sim. O 7. Agora entrou na aula. Aí a aula aqui agora entra Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Olha aí. O que está escrito aí? Plantou o Senhor Deus no jardim no Éden. Lê devagarzinho, respeitando as vírgulas. Vai lá, por favor. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden. Pronto. Plantou. Deus fez o quê? Plantou. Mano, eu quero que vocês viajem comigo. Você vai continuar. Viaja comigo. Tudo que Deus fez, você vai ler aqui no capítulo 2 que brotava. Tudo brotava. Criou, brotava. A terra fazia. Mas agora Deus vira jardineiro, irmão. Ele vai lá e planta. Mas como que Deus precisa plantar se ele só dá a ordem, irmão? Você vê? Ele vai fazer o quê? Plantar um jardim. Continua, por favor. Da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Muito bem. Olha lá. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bedélio e a pedra de sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates.
E tornou o Senhor Deus E tomou. tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Amém. Para fazer o quê? Lavrar. Você viu? Ele criou a casa. Nós trabalhamos aqui, irmão. Você trabalha. Qual é o sonho de muitos irmãos aqui? Vou trabalhar. Ah, meu sonho é comprar uma chacrazinha. Olha, viajei até lá na mente do irmão Cleito. Comprar uma chacrazinha. Né? Criar um açude. Comprar fazer lá um galinheiro. Fazer lá um chiqueiro. Oh, meu Deus. Botar uma saideira. Não é? Fazer um pomarzinho do outro lado assim. Ó. Irmão, é o sonho. Imagina agora Deus criando um jardim com tudo pro Adão. Olha a casa do Adão. Não é? A casa. Irmão, o arquiteto faz essas casas, a gente já fica admirado. Imagina Deus, o arquiteto, o artífice. Olha, meu. A gente até se emociona só de pensar um negócio desse. Eu me emociono. Porque Deus vai lá e coloca o Adão. Só que agora, eu quero que, antes de nós entrarmos na aula do tabernáculo, mostrar para você o tabernáculo original, baseado naquilo que você acabou de ler aqui. Tem um quadrante. Você está vendo aqui o quadrante? O Éden tinha aqui agora, veja só. Eu vou fazer em azul aqui, ó. Aqui é o Éden, tá? E aqui tem o quadrante do Éden. Quadrante do Éden. E aqui o Éden, aonde Adão morava. Adão morava aqui. Adão e Eva. Correto? E aqui, ó. Eu coloquei em azul para vocês entenderem. Pison. Correto? Gion e Dekel, eu famoso Eufrates. Correto? Olha só. Então eu tenho 4 rios, que na verdade é um só, que sai daqui, ó. Ele sai daqui, tá? Ele sai daqui, ó. Ele sai do Éden e ele forma 4 braços, 4. Aí agora vocês não estão entendendo nada por enquanto, né? Não. Vamos lá para o Apocalipse, vamos lá, para você entender aqui. Olha só a similaridade disso aqui que eu mostrei para vocês com o Apocalipse. Apocalipse quando aí, Marcelo? Capítulo 21. Eu vou ler. É 21 e quanto? 21. Eu vou ler com vocês. Presta atenção. Vou ler o 21 e 22. Eu vou lendo devagarzinho, tá? E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o marido. E ouvi uma grande voz do céu dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha só. O tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão um povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima,
não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono, eis que faço nova todas as coisas, tal, tal, escreve, tal. E disse-me, está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, vamos pular essa parte. Verso 9. E veio um dos 7 anos que tinha as taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo e tal, e você vai, né, vai percebendo. Agora é isso que eu quero que vocês entendam. Ó, verso 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia. 11. E tinha a glória de Deus, a sua luz semelhante a uma pedra preciosíssima, e como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. E nas portas 12 anjos. E no nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Aí agora ele vai mostrar como é. Ele vai mostrar. E da banda do levante tinha 3 portas. Então a Nova Jerusalém, que ela é bem semelhante. Eu estou mostrando um Éden aqui para vocês. Conforme eu vou lendo, eu vou mostrando. Mas eu quero falar para vocês. Ó, vou fazer em miniatura a Nova Jerusalém. Quadrada também, correto? Você está vendo que aqui o Éden é quadrado? Sim ou não? Sim. As portas da Nova Jerusalém são assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, aqui não está certinho não, tá, irmão? O quadrado tem 4 lados iguais, tá? 1, 2, 3. Hã? Pegou aqui, irmão Vandei? Um Éden é quadrado, é um quadrante. Se você quiser voltar para o Gênesis, eu estou lá no Apocalipse. A Nova Jerusalém é quadrada. Quadrada. Vamos continuar. Então ele vai te contar aqui nas portas. Correto? Aí ele vai falar das portas. Ó. Da banda do levante tinha 3 portas. Da banda do norte 3 portas. Da banda do sul 3 portas. Da banda do poente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles o nome dos 12 apóstolos. Aquele que falava comigo tinha uma cana de medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em... O que você está lendo aí? Quadrado. Como que era? Quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura, porque o quadrado tem 4 lados iguais. Você vai ler no Salmo número 24, essas portas aqui, ó, quando você vê esses portões que se levantam assim, quem inventou, irmão, esse portão que levanta é Deus, irmão. Essas portas aqui, elas não abriam, elas... Eu estou fazendo vocês viajar na Nova Jerusalém. Levantar é portas eternas. Aleluia! Eita glória! É um negócio fantástico. Agora, vamos lá. Eu vou continuar lendo para vocês entenderem esse rio aqui, ó. Saía do Éden e formava 4 braços. Na Nova Jerusalém, você vai ver que do trono de Deus, irmão, do trono, de onde tem a árvore da vida, do trono ali, ó, sai uma água, nasce um rio e rodeia a cidade. Hã? Vou continuar lendo aí, porque, ó, os fundamentos do muro da cidade, tá? Eu estou aqui. E o quinto sardônica aí vai falar das 12 pedras, tal. Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, nem para que nela resplandeça, porque a glória de Deus
a tem iluminado. E o cordeiro a sua lâmpada. E as nações andarão na sua luz, tal. As portas não vão se fechar, tal. Aí ele vai dizer aqui, ó. E mostrou-me um rio puro da água da vida. Claro como cristal. Que procedia da onde? Do trono. Aqui, ó. É do trono. Do meio do trono. Procede um rio que vai fazer o quê? O quadrante. Então, quando você lê isso aqui, como que Moisés ele está tendo a visão do Éden, do quadrante do Éden, mas você sabia que isso aqui é cópia? Sabia que isso aqui é cópia? Porque o original qual que é? A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. O original é Nova Jerusalém, irmão. Então quando você está pegando, olha lá, quando você leu lá em Eclesiastes capítulo 3, o que é já foi, aquilo que parece novo para Moisés, novo para quem quer que seja, para Adão que foi morar lá, a Nova Jerusalém. Moisés viu o início e João viu o fim. Os irmãos conseguem perceber isso? A base para dar história, para fazer você compreender isso aqui é fantástico. Aí ele vai dizer, ó, no meio da praça de uma e outra banda do rio estava a árvore Da vida. que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Que eu quero que vocês viajem comigo. E claro que eu estou dando isso aqui. Ainda tem outros versículos que vai fazer comparação do quadrante, tudo certinho. E depois, quando a gente for falar de hermenêutica, mas eu só voltei aqui para mostrar para vocês no Pentateuco o significado da origem. Gênesis é a origem. Ele vai mostrar o começo. Quando você vê Jesus se apresentando, eu sou o alfa, o começo e o fim. Ele vai encaixar. Aí ele vai falar de tabernáculo. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. Aqui, esse Éden aqui, que ele coloca o Adão, é tabernáculo de Deus. Só que ele coloca quem lá? O homem. Normalmente nós viemos para o culto, sim ou não, irmão? Quem vem para o culto? Somos nós. A gente vem para o culto. Claro que você não precisa nem vir para o culto. Você começa o culto aonde você estiver. Quando você entende o que o Espírito Santo faz dentro de você, como tabernáculo. Mas como a aula hoje não é de tabernáculo, eu nem quero falar sobre isso. Mas eu estou falando do tabernáculo do Éden, por isso que eu estou explicando isso para vocês. Tabernáculo do Éden, você vai perceber que toda a origem de tabernáculo que começa aqui no Éden é uma sombra do quê? Da Nova Jerusalém, que é o propósito que Deus quer com todos nós. Aí, como ele já sabia de todo o plano do homem, que eu falei na aula passada, todo o plano do homem, a queda do homem, restauração do homem, Jesus morrendo, que o Cordeiro também morreu antes e ressuscitou também antes da fundação do mundo. Olha, é uma loucura. Você ouve um negócio desse, você fala, pelo amor de Deus, não vou entender a Bíblia mais nunca. Quem foi o primeiro a morrer? Quem sabe? Quem foi o primeiro a morrer na Bíblia? Como que é? Quem foi o primeiro a morrer foi o Cordeiro. Foi Cristo. Quem foi o primeiro a ressuscitar?
Cristo. Quem foi o primeiro a morrer? O pessoal já chuta, Abel. Mas não foi porque o primogênito dos mortos é Cristo e o primogênito da ressurreição É Cristo. E a gente vai ver isso aí na Bíblia. Fica tranquilo que eu não estou falando nada de loucura. Quem é o primogênito dos mortos? Cristo. O primogênito da ressurreição? Cristo. Até mensagem. Mas o segredo é isso mesmo. Origem mostra toda a base. Então vocês estão ouvindo um negócio hoje que é complicado? É. Mas aquilo que parece complicado, conforme você vai refletindo um pouquinho, você vai agora ficar tão desejoso de ler a Bíblia. Deixa eu ver o que o pastor está falando. Você vai lá. E é isso que Jesus quer. Ele quer criar dentro de cada um de nós uma fonte de água. Mas aqui, irmão, aonde cada um morava? Aqui no Éden é o lugar santíssimo. E aqui o lugar santo. Só que entre o santo e o santíssimo não tinha divisão. Não tinha bloqueio. Mais interessante, não é Adão que ia para o culto. Era Deus que ia. Era Deus que vinha. Todo dia, 6 horas da tarde, tudo marcado. Você já imaginou um negócio desse? Pastor, quando a gente, por exemplo, nós sabemos, a escola dominical vai começar 4 horas, eu estou assim dando um exemplo. A gente já começa a preparar, o culto já começou, né? O culto começa Já começou. O culto começa antes de você chegar na igreja. É o culto. Por que eu estou falando para vocês que o culto, irmão, o tabernáculo, você vem para a congregação, mas o tabernáculo de Deus verdadeiramente é você, sou eu. Quem é o tabernáculo? Somos nós. E tudo isso são modelos, figura do original. Porque lá na frente, a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus que Ele quer que nós moremos. Então você vai observar que hoje, Deus fez de nós o seu tabernáculo. É Ele que vem morar. Para quando Ele criou a Nova Jerusalém, Ele já criou a Nova Jerusalém para nós morar com Ele. Não é Ele morar em nós, é nós morar nele. Estou ouvindo os cultos nem durante a semana tudo, Adão era 7 por 7, Deus estava lá 6 horas da tarde com o culto. Ah lá. Bem assim. Imagina, quando Adão peca, e aí agora a gente começa a ver a decadência do Adão. Por que eu trouxe a minha canetinha para cá? Quando Adão peca, a primeira coisa que acontece quando ele peca é vir uma cortina aqui. Não. Olha a cortina que vem aqui. Um anjo com espada. Colocar aqui um anjo, 2 querubins, né? Uma espada que ficava brilhando. Olha aqui. Isso aqui é uma cortina viva. E o homem é expulso para cá. Mas aqui no Éden tinha a árvore da vida. Tinha ou não tinha? Tinha. É aqui, ó. Ó, aqui no Éden. Deixa eu apagar, tirar o Adão. Ele já não está mais aqui, né? Aqui no Éden tinha a árvore da vida no meio do jardim e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha. E tinha todas as outras árvores. Tinha 4 árvores aqui. Tinha 4. Não é só 4 árvores, né, irmão? Tinha 4 qualidades de árvore. A primeira árvore é a árvore da vida. A segunda árvore do conhecimento. E depois tinha a árvore agradável à vista e boa para a comida. Quando você anda aqui na Bélgica, você vai ver que eles mudam essas árvores agradáveis à vista. São para comida? Não, são só agradáveis à vista. Agora, tem as árvores frutíferas que são para comer. E tem, não é?
aqui no jardim essas árvores. E de todas elas ele podia comer. Inclusive da vida. Sim ou não? Sim. Deus proibiu ele comer da árvore da vida? Mas, graças a Deus, ele não comeu. Não, da árvore da vida ele comeu. Mas ele comeu? Ele podia comer. Mas ele é vida eterna e a gente não Não. poderia ter. Da árvore da vida, correto? Porém é o seguinte, ele, Adão, isso aqui é a outra hora, mas como não pode sair aqui com essa confusão, antes do pecado, Adão era imortal. Adão foi criado de carne e osso, mas antes do pecado ele era Mortal. Qual era a condição da morte? Se ele comesse da árvore que não era para ele comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o que fazia com que ele deixasse de ser o quê? Mortal. Imortal. E Deus vai falar categoricamente: o dia que dela comer, certamente. Ou seja, enquanto ele não comeu, ele era o quê? Imortal. Se ele não comer, ele vai viver. Acabou, já era. Para não voltar a comer, o anjo ficou lá com a espada. Agora, se. Aí você vai ver que o Hudson já entrou lá com a colocação. Ele ser expulso daqui para cá não deu uma conotação de castigo? Você acha que foi castigo? Ou foi cuidado? Cuidado. Foi um amor, foi um cuidado. Seria um pecado eterno. Se ele comesse, tornar-se pecador, Eterno. aí seria que nem os anjos que pecaram. Porque como eles eram imortais, pecaram, tornou-se. Então, Adão, ele era um homem criado. Adão e Eva, criado de carne e osso, né? Mortais com probabilidade de serem imortais. Se obedecesse. A condição aqui da sua eternidade estava na obediência. Você acha que muda da gente, irmão? Qual é a nossa condição de sermos imortais? Na obediência. Porque nós já somos imortais, sabia, né? Nós somos imortais. O que é morte para Deus? Separação. Eu vou dar um versículo aí para tirar essa confusão da mente de vocês. Mateus 22 e 32. Abre aí. Mateus 22 e 32. Vamos lá, Léo. Imortais? Não, falando agora. Então a palavra seria mais ou menos eterno, né? Eterno. Mas Né? eterno. Não, mas é quando eu digo imortais. Nós somos eternos. Nós somos eternos. É, somos eternos. Porque o que é morrer? É você estar separado de Deus, né? 22, 32? 22 e 32. O que está escrito aí? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Não tem morto para Deus. O morto para Deus é quem? Está separado. Quem está separado. Aí está morto. Porque não existe morto para Deus. Porque o crente ele não morre, ele dorme no Senhor. Não. Aí o dormir no Senhor aqui é uma expressão que Paulo usou para dizer da ressurreição, correto? Sim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tem muita gente que está morto estando vivo. É muito vivo. E tem muita gente que morreu que Está está vivo. E tem muita gente viva que está morta. Incrível isso aí, né? Entendeu alguma coisa? Vai lá, vou Cleito. Não é pegadinha agora, né? Isso aqui não é Se eu pegadinha. tivesse comido da maçã. Não é maçã? Ele ia saber o gosto. Mas o que é interessante aqui, Não, mas é verdade. Se ele não tivesse aceitado, se ele não o que tivesse, seria? seria maravilhoso. Por quê? A gente não está aqui. Porque nós estaríamos, mas o plano era outro. O plano é outro. Mas não tinha como. A gente fica colocando essas colocações se. É, sim. Se, mas o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Tudo isso aqui já aconteceu. É.
Já o plano. Eu acho que se Adão também não tivesse comido, o problema não tinha problema nenhum. Né? Nem com Eva. Não. A obediência era para Adão. Poderia. É, Se Adão não tivesse comido, né? ia acontecer algo que o Senhor ia. Né? Se eu entrar por essa linha aí, é mais complicado, irmão. É mais complicado. Não, se o Adão tivesse comido, o mundo não seria como seria hoje. Simplesmente. Jesus não precisava morrer. É complicado. Se Jesus não precisasse morrer, correto? É Deuteronômio 29 para nós. As coisas. É isso As coisas aí. ocultas para Deus, aí fica meio complicado. Então você viu como que é? Não tem como. Havia um plano antes da fundação do mundo. Alguém tem alguma dificuldade no que nós falamos aqui? Até aqui? Eu vou continuar. Hã? Falou que onde Jesus morreu da fundação do mundo. Onde foi mesmo, pastor? Que eu não me perdi aí. Você se perdeu? Então, eu li lá no capítulo de número 2, quando Deus descansou. Expliquei isso na aula passada, eu vou reforçar aqui. Por que Deus descansou? Porque ele estava cansado? É porque ele santificou o seu filho. Quando ele criou o mundo, ali o Senhor já tinha um projeto. Ele morreu antes da fundação de tudo. Ele terminou, morreu. Ou seja, eu estou descansado, eu não tenho como perder. Por quê? Porque eu já ofertei o meu filho. O meu filho é a garantia de que não tem como se perder. Então eu estou descansado. Até porque Deus não cansa. Mas ele morreu ou ele sacrificou Jesus? Quem? Deus, no sétimo dia, quando ele descansou. Quando ele descansou porque já tinha sacrificado Jesus. Aonde está escrito isso? Vamos ler? Vocês querem ler? 1 Pedro 1. Meu Deus. O quê? 19 e 20. Leia 19 e 20. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Muito bem. A hermenêutica agora, hein? Hermenêutica. Vamos lá, irmã Jaiara e todos os irmãos aqui. Você quer? É 1 Pedro quanto, pastor? 19 e 20. Com um precioso sangue. Lê de novo, devagarzinho, por favor. Mas como o precioso sangue, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Isso aqui dá um nó na cabeça. E dá um nó na cabeça, não dá? Primeiro, eu vou fazer pegadinha com vocês agora. No céu tem carne e sangue? No céu tem carne e sangue? Sim ou não? Não. Muito bem, vocês responderam certo, não tem. Só que ele leu aí agora de um sangue imaculado, conhecido nesse tempo, ainda antes. Mas se não tem sangue lá no céu, como que eles conheciam esse sangue? Que ele já tinha idealizado, né? Na verdade é o seguinte, o projeto, você viu como que é? Manifestado lá na cruz do Calvário. E agora o cordeiro vai morrer aqui, irmã. O cordeiro vai morrer aqui, irmã. Já. E esse cordeiro aqui, eu li aí, ó, do primeiro cordeiro que morreu. E esse aqui é o segundo. Só que esse aqui, esse cordeiro que morreu aqui, é o cordeiro que morreu desde. Fala aí, cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Desde foi esse. E antes é aquele que vocês leram. Antes é o Cristo.
Antes é o Cristo. E o desde? É o cordeiro que morreu para tapar. Oh, meu Deus. Vocês estão aí? Amém. O cordeiro aqui, quando eles são expulsos, antes dele ser expulso, o que Deus vai fazer? Vestir. Matar o cordeiro e... Vai sacrificar o cordeiro, fazer pele, sim ou não? E vai cobrir eles. Eles saem cobertos, vestidos. Na representação de todos os animais que eram sacrificados, o pecado era coberto pelo sangue do animal, era coberto. O único cordeiro que tira O pecado. só cobria. Só cobria. Você vai pegar, vai ver no tabernáculo de Moisés, a arca, que era a representação da presença. Da presença. Quando o sacerdote chegava com o sangue dos animais, você já imaginou como que era a arca? Mano? O sacerdote tinha que chegar, entrar no lugar santíssimo e pegar o sangue com a segunda bacia e fazer o quê? Primeiro ele ungia as 4 pontas do altar e depois ele fazia o quê? Ele derramava assim, na arca. Na arca, bom. O pessoal falou, a arca de ouro. A arca de ouro cheia de sangue em cima. E quem podia entrar lá? Só o sumo sacerdote. E entrava uma vez no ano para fazer o quê? Isso que eu falei para vocês. E tinha que pôr um sininho, porque se ele bobeasse também, Morria lá dentro. Para você ter noção que o ministério da lei é ministério de morte. Eu estou falando de tabernáculo e do ofício sacerdotal. Aquele sangue que era na arca, no lugar santíssimo, era para representar isso aqui. Tudo isso aqui. Quando Cristo morre, ele tem que subir nesse tabernáculo. Esse tabernáculo aqui é o do Éden. Só que você pode ver que o Éden desaparece da terra. Sim ou não? Sim. E ele vai lá para as regiões celestes. E lá, Cristo tem que entrar. Você vai ler isso em Hebreus. Cristo, quando morre, ele tem que oferecer o seu próprio. Eu vou ler isso para vocês, porque nós estamos falando disso aqui. Vamos ler, vamos lá. Capítulo de número 12 de Hebreus. Senão dá um nó na cabeça da turma. Então, pastor, lá no Sinai, quando Deus queria falar com o povo, era querendo trazer de volta o povo. Querendo falar com o povo, Só Moisés que entrava no lugar santíssimo. O lugar santíssimo aí a gente vai falar isso quando a gente está falando. Nós vamos falar sobre isso. Né? Moisés, Que aí o Sinai era um tipo também de tabernáculo. O Sinai também era um tipo. Lá no cume do monte era o lugar santíssimo. Aonde Josué ficava aqui no meio do monte. Pegou, Maurício? No meio, aonde batia o sol. Aonde Moisés estava. Lugar santo. E lá onde ele falou que os animais não podiam nem passar. Hebreus 7. Era o átrio. Hebreus capítulo 12. Ô irmão, desculpa. Hebreus 9, 12. Vai lá, pode ler. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele entrou uma vez no... Mas qual santuário que ele entrou? Está falando que ele entrou uma vez no santuário. Qual dele? Isso aqui, claro, vocês estão vendo essa aula hoje, vai ver de novo, tá? Isso aqui não dá para entrar na cabeça uma vez só. Mas eu estou falando para vocês, só para mostrar para vocês a origem das coisas. Adão é expulso daqui, irmão. Adão, presta atenção que essa aula aqui, acho que o Thiago, o Léo já pegaram, né? Só vai reforçando. Ó, antes deles vir para cá, onde eles estão aqui, Deus fez o que primeiro? Sacrifica um cordeiro. Com a pele daquele cordeiro. E o sangue? O sangue foi o primeiro sangue a ser derramado. Adão nunca tinha visto morte. Adão nunca tinha visto morte. Adão nunca tinha visto sangue. Adão, a Bíblia diz que a terra nem produzia espinho. Adão nunca tinha tropeçado com o dedão dele numa pedra. Era vida. Quando o Senhor sacrifica aquele animal, imagina que Deus pega o cordeirinho lá, que ele mais gostava. Quem sabe ele tinha lá um cordeirinho de estimação, e Deus vai lá e pega aquele que ele mais gostava. E fala, ó, agora, né, vocês estão com vergonha. Mas quem falou que vocês estão nus? Comeu. Do fruto que eu falei que não era para vocês comerem, você comia. Então, aí começa, né, aquela transferência de responsabilidades. Mas você vai observar que você vai observar que o Senhor não deixou eles saírem nus. O que significa isso, irmão? Cuidado de Deus. Significa que Deus não trata o nosso pecado como nós tratamos o pecado dos outros. Quando alguém peca contra nós, nós queremos despir essa pessoa. Passar o cajado. Não é passar o cajado, não. Despir. O que é despir? Expor. Envergonhar. Mostrar o que aquela pessoa fez de ruim contra nós. Essa é uma das coisas que eu fico assim, irmão, admirado. É que a gente não fala dos nossos defeitos. A gente quer falar dos defeitos do outro. A gente quer despir ao outro. Como se nós estivéssemos perfeito. Entendeu? Mas não é assim. E isso é coisa da gente. Deus não. Deus nunca corrige a gente para nos envergonhar. Quando Deus nos corrige, Ele nos cobre. Ele nos guarda, nos protege, nos abraça. Deus, quando expulsa, não expulsa eles. Claro que foi uma punição, sim, mas não saiu punindo nu, envergonhado, mas perdoado. Aleluia! Perdoado, eles saem vestidos. Seria vergonhoso se ele deixa ele voltar e ficar pecador eterno. Não, aí é como se Deus estivesse abrindo mão dele. Deus não fez isso. Aí agora aqui, irmão, quando ele mata esse cordeiro aqui representa Cristo, que vai morrer no nosso lugar. E aí entra um negócio tremendo. Quando Jesus morre, ele tem que passar por essa espada. Ele tem que passar por esses dois querubins aqui. Esses dois querubins aqui viraram o agente de imigração do lugar santíssimo. Aí você vai entender um negócio. Quando Paulo fala assim, ó, todos pecaram e destituídos. Aleluia. Sabe o que significa isso aqui? Significa que depois de Adão, todos nós
não teríamos condição de conhecer o lugar santíssimo. Passaporte nenhum passarinho. Ninguém passa aqui. Ou seja, quando ele fala todos pecaram, destituídos estão da glória, aqui é glória, irmão. Você vai observar que a partir daqui, Adão tem que vir para o culto agora. Agora, quem tem que fazer? Você vai ler isso aqui. Ó, tem um altar aqui agora, tá vendo? E esse altar, você vai ver que depois, Caim e Abel vão trazer oferta. Quem ensinou para eles que eles tinham que trazer oferta aqui? Porque agora Adão tem que vir para o culto. Quem tem que vir para o culto? Adão. E tem que ensinar os filhos. Então Abel vai trazer das ovelhas e o Caim do fruto da terra. E ele tem que trazer aqui, tem que vir para o culto. E lugar santíssimo? Não. Nunca mais. Então todos nós que nascemos fora daqui. Então agora Cristo vai ter que restaurar isso. E você vai ver que depois que o Caim mata o Abel, ele mata aqui, ó. Ó, pra você ver como que ele vai só distanciando do lugar santíssimo. É isso que... Isso aqui é terrível, hein? Ó. Opa! Ele mata. E agora, você percebeu que o sangue começa a sair daqui. Depois o sangue vem para onde? Para cá. E aí agora o Abel vai ser eliminado porque o Caim vai matar. Aí agora o altar de holocausto é aqui. Olha para você ver o tabernáculo. Já está fora do lugar santo. Está no pátio aqui, ó. Aí agora você vai ver o porquê a cruz, irmão. A cruz, ó. É aqui. Porque agora ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que fazer o quê? Claro que no tabernáculo, se eu mostrar um tabernáculo para vocês, vocês vão observar que no tabernáculo tem o altar de holocausto, aqui tem o altar de incenso e aqui tem a arca. E o sacerdote tem que sair, ele sacrifica, ele vem aqui, não é? Unge as 4 pontas do altar, correto? Ele unge as 4 pontas do altar, depois ele esparge e depois ele põe um altar para beber, correto? Aí ele pega a segunda bacia, porque aqui tem 2 bacias. Na segunda bacia, mas essa aula aí a gente vai ter mais para frente. Aí depois ele pega na segunda bacia, ele entra aqui, ó. E ele unge aqui as 4 pontas do altar. E depois o sumo sacerdote entra lá. Você pode ver que o sangue começa da onde? Agora, de fora para dentro. Mas no início foi de dentro para fora. E nós começamos a falar. O cordeiro, você viu que foi de dentro para fora? Lá no céu, em outro tempo, foi conhecido um sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, que morreu antes da fundação do mundo. Você viu que começou lá no Éden? Lá no Éden? Não, começou aonde? Lá no céu. Aí vem de lá, veio para o Éden. Lugar santíssimo. Né? E vem até sair aqui. Aí agora vai voltar. Pode ser olho. Pode entrar ainda? Claro. Agora ele vai fazer o quê? Quando o Cristo morre na cruz, o que ele vai fazer, irmã Jaiara? Ele morre aqui na cruz, que a cruz, a Nova Jerusalém terrestre, representa o átrio. A Nova Jerusalém terrestre representa o átrio. Por quê? Quem é que criou a terra? Foi o homem? Não. E a Nova Jerusalém é o centro. Você pode ver que Israel está no centro da terra. Já leu? Já viu? Geograficamente, onde está Israel? Pega o mapa. Mapa mundi. O Israel está no centro. Está no centro da terra. E você vai observar que lá
é o átrio. Você não sabia que a Nova Jerusalém era o átrio? Pastor, você está falando coisa, me prova na Bíblia. Eu vou provar então. Tudo que eu falo tem que estar na Bíblia, irmão. Se não tiver na Bíblia, não dá certo. Abra a Bíblia aí, gente, por favor. Nós vamos finalizar. Hã? Gente não existe. Hã? Gente não existe. Apocalipse capítulo 11. Vamos lá. Misericórdia. Os irmãos estão olhando para mim e falando assim, pastor está falando besteira. É não, pastor. É novidade. Fazer o quê? 11, capítulo 11. Eu vou ler com vocês. Eu vou ler devagarzinho para vocês entenderem. Capítulo 1, ou capítulo 11, versículo 1 e 2. Só esses dois versículos aí. Vai, pode ler. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O que é o átrio? É a Nova Jerusalém terrestre. Não é a Nova Jerusalém celeste. A Nova Jerusalém celeste é o lugar santo, o santuário e o santíssimo, que o anjo foi lá e não é para medir o átrio. Porque foi dado às nações que pisa. É que vocês estão lendo isso aqui, né? 42 meses é 3 anos e meio. Quando você lê o Apocalipse, você vai entender que isso aqui é no período da grande tribulação. E durante 3 anos e meio, que é 42 meses, as nações vão e vai para Jerusalém e vai subir na cidade santa. O anticristo vai criar um templo lá, enganando como se ele fosse o Messias. O povo vai subir lá. Até hoje a gente pisa, irmão. Quem é que não quer ir a Israel? Todo mundo quer ir lá. Só que lá é o átrio. Quer ir de novo. Agora, tem um segredo aqui. Não precisa mais de sacrifício. Você pode observar que o átrio, né? Depois que Jesus morreu, já foi eliminado o altar de holocausto. Hoje nós não fazemos mais sacrifícios com animais. A gente só celebra a ceia para lembrar que o sacrifício já foi feito. Entendeu? Mas aqui é a Nova Jerusalém. Você não entendeu não, sabe por que você não entendeu? Porque eu vou encaixar. Eu falei que Jesus entrou, ó pra você ver. Jesus entrou num santuário feito. Não foi isso que a irmã. Você está lá em Hebreus de novo? Lê. Lê lá em Hebreus. Um santuário não feito por mãos, eterno, no céu. Hebreus 9. Ó. 9:12.